Porque o SBT faz o que é melhor pra você. Será que faz mesmo? O único problema do SBT na atualidade é o próprio dono. Pois é, meus amigos. Daqui pra frente aguenta que o chumbo é grosso. Vai sair pedrada de onde não devia. Eu já fiquei calado tempo suficiente. Vou dizer as coisas que antes não dizia. E hoje, para começarmos o estoque de pedradas, vamos falar sobre o Sistema Brasileiro de Televisão, vulgarmente conhecido como SBT. A única emissora do Brasil que é diretamente administrada pelo dono. Vocês acham que eu tô brincando? Parem para pensar. Uma das 4 grandes emissoras do país é administrada diretamente pelo dono. Eu não incluo a RedeTV nesse grupo mais, porque a RedeTV não é uma grande emissora, embora muitos digam na mídia que é as 4 maiores emissoras do país. A Globo não é diretamente administrada pelos irmãos Marinho. Eles administram as organizações Globo e escolhem os chefões que vão fazer com que aquele setor ande para frente. Por exemplo, quem manda na Globo é o Carlos Henrique Schroeder, que era diretor de jornalismo até não sei quanto tempo atrás, mas acho que há uns 5, 6 anos ele manda na Globo. A Record não é diretamente administrada pelo Edir Macedo. Ele escolhe a dedo os representantes da Igreja Universal do Reino de Deus que vão comandar a emissora e trazer gente especializada para outros setores dentro da emissora. E a Band também não é diretamente administrada pelo Johnny Saad. Tanto é que ele mandou vir de Portugal um consultor artístico para ajudá-lo. Só que esse consultor artístico deixou a Band e voltou para Portugal. Sim, José Eduardo Muniz teve que voltar. Mas e o SBT? O SBT não tem consultor artístico, não tem um diretor forte, porque todas as decisões que foram tomadas quanto à questão da grade, e isso não é de agora não, pertencem única e exclusivamente ao dono. Ou seja, o único problema do SBT na atualidade é o próprio dono, Silvio Santos. Todas as decisões que ele tomou desrespeitaram a nós, telespectadores. Todas as apostas de Silvio Santos até agora têm se mostrado um tiro no pé. E daí que algumas fizeram bem para a audiência. São um tiro no pé mesmo assim. Um programa que não pode ser considerado telejornal. É um programa sensacionalista que começa às 4 da manhã e termina só às 10h30. Um programa que, por não ter tanta fofoca, acaba tendo o formato trocado. E uma novela claudicante num nicho de mercado totalmente desgastado, mas que continua no ar e pode continuar até 2023, dependendo do avanço da pandemia. São, por enquanto, os pilares do descaso da programação do SBT. Primeiro Impacto, Triturando e Poliana. Embora essa última tenha uma audiência espantosa nas redes sociais, já não demonstra ter tanta força. Ninguém aguenta 530 capítulos no lombo. Nos tempos de Excelsior e afins, talvez. Tanto é que Redenção é uma novela de 66 que terminou em 68 com 568 capítulos. E é a primeira telenovela com mais de 200 capítulos que se tem notícia no país. Ou seja, essa história de ter muitos capítulos numa história só já acabou, passou de moda. Agora é histórias curtas, ou minisséries, ou séries semanais, ou novelas com até 90 capítulos, porque o público não aguenta. O Primeiro Impacto não devia nem existir. E Silvio inventou de querer colocar os melhores momentos do Primeiro Impacto do meio-dia às 3, tirando os desenhos de circulação de novo. E o Triturando, que não devia nem existir. Começou como Fofocando, 2 da tarde, para competir com a Record. Viu que não deu certo. Foi para as 8 da manhã, não deu certo. Daí foi para as 3 da tarde, onde achou o caminho, trocou o nome para Fofocalizando. Aí não tinha fofoca, nas férias requentaram fofocas do ano passado, e agora
por causa da pandemia não tendo fofocas, colocaram o formato com o nome de Triturando com um robô que já existia no Fofocalizando. Eu já ouvi essa história antes num quadro chamado Do Eu no Ouvido Foi Destruído. Agora tem um robô no estúdio. Ou seja, o Silvio está dando tiros no pé à torta e à direita. E eu digo e repito, o único problema do SBT são as decisões do próprio dono. Falta coragem, falta vergonha na cara e falta espírito de ousadia nos diretores do SBT. De que adianta o sistema ter diretores se o próprio dono toma as rédeas da situação? Se fosse na questão financeira, tudo bem, a gente não discute. O Silvio é um excelente negociador, a história dele já comprova isso. Agora, como dono de TV por completo, ele se demonstrou um péssimo gestor de grades de programação. Ou seja, de que adianta ter um diretor de programação se esse diretor tem uma ideia e você, como diretor de programação, vai falar com o Silvio. O Silvio dá uma ideia que tecnicamente parece melhor, mas vai pôr na prática é uma porcaria. Leon Júnior e Fernando Pelégio. Até onde eu sei, vocês dois são as cabeças pensantes do SBT. Eu sigo vocês dois no Twitter. Então vocês criem coragem. A decisão é dura, é difícil, mas é a única para manter o emprego de vocês dois e a única para manter o SBT na ativa. Demitam o Silvio Santos. Pesquisem sobre a história de Steve Jobs, um visionário, um cara que ajudou a tecnologia mundial a crescer a patamares elevadíssimos. Ele fundou a Apple, presidiu a Apple, era o dono da Apple. Ele foi demitido da Apple. Não lembro o ano que foi, mas ele foi demitido da própria empresa. A Apple perdeu a fama por conta disso? Não. Hoje em dia é uma das empresas de tecnologia mais renomadas do mundo. Steve Jobs perdeu alguma coisa por ser demitido da Apple? Não, muito pelo contrário. Ele ganhou até mais admiradores. Infelizmente, o câncer o matou em 2011, mas a decisão foi benéfica para ambos os lados. Então, Leon, Pelégio, sigam o exemplo. Vocês podem peitar quem é o presidente do SBT e o presidente do SBT tem que demitir o Silvio Santos. Ou é isso, ou vocês acabam perdendo o emprego e o SBT vai à falência. Que se o Silvio Santos continuar interferindo na programação do jeito que está fazendo, é isso que vai acontecer. Se precisarem de alguma ajuda para fazer a gestão da grade, me contatem, falem comigo. Vocês me seguem no Twitter e eu sigo vocês lá também. Não me bloqueiem, eu tô dando uma sugestão para vocês. Se vocês não quiserem ouvir, tudo bem. Só que eu não trabalho na SBT, são vocês que trabalham. É o emprego de vocês que está em jogo. O Silvio primeiro precisa ser demitido para que o SBT continue no ar. Se não, se vocês continuarem dando corda para o Silvio, o SBT vai à falência. Então, para evitar que o SBT vá à falência, demitam o Silvio Santos. Só isso.